Eu frequento a Zion com minha namorada tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. E a gente foi num culto nesse domingo que foi um dos mais incríveis, mais diferentes. E eu acho que aconteceu algo que é muito raro de acontecer nos cultos da Zion, que é que não teve uma pregação, foi só louvor. A presença de Deus estava tão forte naquele lugar que literalmente o pastor, ele sentiu no coração que ele não deveria parar aquele louvor, porque estava sendo tão forte, as pessoas estavam se jogando no chão, estavam chorando, estava sendo algo realmente surreal. E eu lembro que eu olhava para os lugares, para as pessoas, para mim mesmo, e foi, enfim, uma experiência muito boa com Deus, e foi muito legal, e quase que eu não fui, olha só, quase que eu não fui. E tem muito a ver com o tema do vídeo de hoje, né? Eu quero falar um pouco sobre liberdade espiritual, liberdade religiosa, até que ponto a religião ela limita a sua espiritualidade, até que ponto obrigações religiosas limitam a sua intencionalidade com Deus. Foi um assunto que eu refleti, de certa forma, sendo sincero com vocês, eu tive até um pouco de conflito com isso no meu relacionamento. Mas no final eu sinto que deu tudo certo e eu estou muito satisfeito com as decisões que eu estou tomando como um líder espiritual, né? O homem, ele lidera o relacionamento, pelo menos na maneira que eu vejo, mas a mulher, ela tem uma conexão com o divino muito forte, né? A mulher, ela dá a luz a uma nova vida, a uma nova alma ali. Então acho que são diferenças sutis, ou talvez não tão sutis, que existe ali no papel do homem e da mulher. Mas é isso, vai ser mais um papo mesmo, assim, eu fiz algumas anotações que eu quero seguir aqui pra vocês, mas como, sei lá, eu quero só trocar uma ideia mesmo, então não tem muito mistério aqui não, tá? Vou estar bebendo aqui esse chá gelado que eu ganhei numa corrida que eu fiz esse sábado, e trocar uma ideia sincera com vocês, cara. Então se você quer um vídeo assim super bem editado, cheio de coisa, cheio de frescura aí, para reter sua atenção da geração Z, você não vai achar nesse vídeo aqui, mas você vai achar muita sinceridade, você vai achar autenticidade, você vai achar profundidade, como é na maioria dos vídeos que eu busco trazer aqui para vocês. Enfim, domingo, né? Então ontem, no caso, a gente foi para esse culto, a gente ia pros das 4h30, mas acabou que, enfim, a gente estava cansado e tal. A gente decidiu que queria descansar um pouco à tarde e a gente foi na noite, no culto das 7. Das 7? Isso, das 7 às 9 da noite. E é isso, geralmente, né? A estrutura, geralmente tem o louvor e aí depois tem o culto. E é isso, louvor o louvor e a pregação, né? Que enfim, o pastor fala algo relacionado à Bíblia e, enfim, são vários temas diferentes. Geralmente tem séries, né, temporadas que eles fazem, que a Zion faz, e enfim. E entre o louvor e a pregação, eles colocam notícias da Zion, coisas que estão acontecendo, é bem legal mesmo. Enfim. Mas o louvor estava sendo tão forte nesse dia, que eu me lembro que o pastor ele falou assim, cara, Deus... Ele decidiu que ele vai descansar nesse lugar hoje. Ele vai descansar aqui com a gente. Deus escolheu a Zion para descansar. E ele fez diversas previsões, profetizações. Ele profetizou de certas coisas sobre as pessoas que estavam assistindo, sobre a Zion. Enfim, foi bem emocionante, né? E como eu me senti lá dentro? Bom, antes disso, falar como eu me senti internamente, quero dar um pouco de contexto aqui, um pouco de um contexto de algo que eu falei, né, sobre essa obrigação espiritual. Pra mim, cara, na vida, ela é muito sobre intencionalidade nas coisas que você faz, entendeu? Ser intencional, né? A intenção, ela é muito importante, porque não é só sobre o que você faz, quem você está sendo quando você está fazendo algo, entendeu? Pra mim é muito sobre isso as coisas. Quando eu sinto que eu tô fazendo algo sem intencionalidade, apático, é algo muito difícil no meu coração, entendeu? E eu sinto que eu tava indo pra igreja por
muito por obrigação, entendeu? Todos os domingos eu tinha que ir lá e virou uma norma no meu relacionamento e tal. E eu sei da importância de ir para a igreja e não é algo que eu quero abrir mão disso. Mas eu acho que tem que ser uma escolha, cara. Tem que ser uma escolha sua e você ir com intencionalidade. Porque a partir do momento que virou obrigação para mim, perdeu totalmente a intenção. Virou uma obrigação, virou uma rotina, virou algo que eu me sentia preso. E um dos meus maiores valores, cara, é a liberdade. É sentir que eu estou livre tomando as decisões que são autênticas pro meu coração. E eu imagino que muitas pessoas devem passar por isso também. De talvez culpa. Pô, tô me sentindo culpado porque, eu não tô querendo ir pra igreja. Ou talvez esse conflito, né, de tipo, até que momento ou até que ponto eu tenho liberdade nas decisões que eu tô tomando, ou até que ponto eu estou indo por uma pressão social ali, né? E eu digo, cara, do meu coração, que você não precisa ir para nenhum lugar para falar com Deus. Deus está nesse momento aqui presente, na sua experiência agora assistindo esse vídeo. Ele está presente nesse momento enquanto eu olho a minha sala, enquanto eu me olho aqui pelo meu celular. Ele está presente nesse momento. E você pode se comunicar com ele em qualquer lugar. Você não precisa de uma igreja para se comunicar com ele. E quando você for construir isso, essa intimidade com Deus, você tem que ser intencional, entendeu? E você ir para a igreja e você tá lá e você não tem intencionalidade na sua oração, em prestar atenção na pregação, a anotar na sua Bíblia, perde todo o sentido da coisa para mim, entendeu? Então é claro que ter uma rotina é importante, tá? Uma comunidade de pessoas é legal, mas pelo menos a maneira que eu estou fazendo agora é que tem que ser algo que vai ser uma escolha individual minha, se eu vou querer ir ou não na igreja. Talvez cristãos podem me olhar aqui e falar, nossa, mas você tem que ir todo domingo, cara, você é um cristão pior por isso, né? E aí entra o tema da religiosidade, certo? Eu me considero um cristão, mas eu também entendo que religiões diferentes foram linguagens diferentes que Deus utilizou em contextos históricos, culturais diferentes para se comunicar com um determinado povo, certo? Então, se você vai estudar outras religiões, claro que existem diferenças, né? Assim como existem diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Porque foram contextos diferentes, olha só. Mas a essência ali, ela é muito parecida. Sobre os princípios espirituais, sobre Deus, certo? E eu acredito que você tem que seguir a religião que mais toca no seu coração. E eu não vejo problema, falando como um cristão aqui, se você vai ser budista, se você vai ir pro caminho mais, sei lá, muçulmano, talvez. Eu acho que tem que ser algo que tem que ser uma escolha individual para você seguir o caminho que você acha que é mais autêntico pro seu coração. E para você fazer isso, você não pode ser um religioso dogma, ter dogmas religiosos. Da minha religião é a certa. Pô, eu sigo a religião qual é o nome? Eu vou para as igrejas batistas, como por exemplo o caso da Zion, então eu nunca iria para uma católica. Ou eu sou cristão, eu nunca visitaria um monastério budista, eu nunca experimentaria práticas que não são da minha religião. Eu não concordo com isso, cara. Eu acho que você está se limitando espiritualmente, né? Eu acho que Deus ele é muito maior do que você seguir determinada religião ali para a igreja e fingir que você está realmente sendo intencional. Quando na verdade isso é algo que você virou hábito para você, entendeu? A sua jornada espiritual, eu acho que é algo que ela tem que ser muito
muito autêntica pro seu coração, entendeu? E eu acho que não estava sendo autêntica pro meu coração eu ter que ir pra igreja todo domingo, porque virou algo que se tornou uma obrigação para mim, né? E como eu quero fazer agora? Eu quero ir para a igreja, ou eu vou para a igreja quando eu quero, entendeu? E a partir do momento que tem um domingo que eu não tô afim de ir, ou diversos domingos consecutivos que eu não quero ir, eu não vou, entendeu? Porque é uma escolha minha. E eu quero me sentir livre em como eu vou seguir a minha caminhada. Faz sentido pra você? Eu tô falando que essa é a maneira certa de seguir a sua jornada espiritual como cristão, por exemplo? Não necessariamente, entendeu? Eu acho que se pra você ir pra igreja todo domingo, todo sábado, funciona, siga o seu caminho. Eu tô falando o que é autêntico pra mim. Porque quando você de fato vai pra lá e é algo intencional, é outro nível de profundidade espiritual, entendeu? Mas existe um poder enorme na rotina, existe. Tanto que eu estou sendo muito intencional agora a orar antes de dormir sempre. Isso é algo que eu não acho que você tem que abrir mão. Eu tô falando aqui de pô, às vezes você pode ir na igreja, outras não, vai seguir no seu coração, e pelo menos pra mim. Mas algo que eu acredito que você não pode abrir mão, que tem que ser um non-negotiable, digamos assim, é a sua rotina de oração diária. Deus, seu relacionamento com Deus, para você criar cada vez mais intimidade com Ele, tem que ser algo que é que nem uma semente ali. Você tem que regar todo dia para poder ela florescer, né? E se você faltar um dia ou outro, tipo, não se coloca nesse estado vibracional de culpa. Isso é coisa do inimigo, não é de Deus não, tá bom? Mas quando você for orar, é orar com intencionalidade. Essa é a palavra-chave aqui, intencional, ser intencional na sua oração. Agradecer com intencionalidade, desabafar com intencionalidade, ser algo emocional e não apático, entendeu? Eu acho que uma das coisas que eu não gosto tanto da Igreja Católica é muito dessas rezas, onde você só tá lendo uma coisa várias vezes, né? Você vai confessar o que você fez, seus pecados para um padre, e ele passa ali um texto que você tem que ler, e você pode ler essa aqui 18 vezes. Você vai lá, ler 18 vezes e não tocou no seu coração. Eu não acredito nisso. Eu acho que o relacionamento com Deus tem que ser cultivado por intenção, sabe? E isso é algo que você não pode abrir mão, independente da sua religião. É ser intencional nas suas orações diárias com Deus. Uma coisa que eu não abro mão no meu relacionamento, que na verdade eu sinto que eu posso cultivar mais esse hábito, apesar de que eu acho que eu e a Luísa, a gente já faz muito, que é orar junto antes de dormir. A gente só se vê fim de semana, né? Então, enfim, quando a gente dorme junto, orar ali antes e pedir proteção espiritual pra gente, no nosso relacionamento, pras pessoas que a gente ama. Isso é algo que eu sinto que agrega muito no relacionamento. Se você namora alguém, tem uma namorada aí ou um namorado, orar junto é algo que eu sinto que é muito poderoso, tá? Vamos lá. Então eu refleti um pouco aqui sobre as obrigações, religião, vamos ver o que mais tem aqui anotado. É isso, então a rotina espiritual, eu acho que ela tem muito valor. Eu acho que o meu ponto de vista aqui tem limitações, porque também existe o benefício da obrigação. Pô, eu não tô afim de ir pra academia, mas eu vou pra academia de qualquer forma, entendeu? Você vai seguir a sua vida baseado no que você tá, como você tá se sentindo, como tá seu mood ali no dia? Não. Então existem limitações no meu ponto de vista aqui, no que eu trouxe, mas é algo que, pelo menos, eu quero seguir, porque quando eu for para a igreja, eu quero que seja por intencionalidade e não obrigação. E sabe o que é engraçado? Eu fui lá no culto porque eu quis, eu falei, a gente vai nesse culto aqui, e foi muito profundo e foi muito bom justamente por isso, porque foi uma escolha individual da minha parte, né, ou da nossa parte. Certo? Coloque aqui
nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Essa é apenas a minha visão nesse momento da minha vida. Eu posso mudar a minha opinião e tá tudo bem, entendeu? Eu só estou documentando a minha jornada aqui com transparência, entendeu? Então, não sou perfeito, não sou um cristão perfeito, ou muito menos sou o dono da verdade, entendeu? Mas é isso, eu deixo aqui como um convite final para você se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo. Se você gosta do meu estilo aqui de documentar minha jornada, gosta dos vídeos e quiser agendar uma mentoria gratuita comigo, tem um link aqui abaixo na descrição. E é isso, te convido a você refletir sobre intencionalidade, quando você está sendo intencional ou não, sobre suas rotinas espirituais e principalmente em relação a isso. Em que momentos você está sendo intencional nas coisas que você faz? Porque é isso que é mais importante para mim, pelo menos. A pessoa que você é quando você faz algo e não necessariamente o fazer em si, entendeu? Mas é isso. Um beijo, um queijo e fique com Deus. Não se esqueça de orar todo dia. Valeu.